Vou me apresentar bem rapidamente. Sou Luciana Tempesta, estou falando aqui de Londrina, Paraná. E antes de chamar a Vânia, só contar para vocês como esse negócio nasceu agora, né? Esse filho ariano, né, Vânia? Nasceu, tinha que ser em abril, não podia ser diferente. Há um tempo que eu conheci a Vânia, a minha conexão com a espiritualidade, ela existia, mas ela estava apagadinha, e a Vânia foi me acendendo isso, e foi me surgindo uma necessidade muito forte de poder entender, sentir, e ela me trouxe muito isso. A Vânia me ajudou a sentir, a entender, e eu falei, gente, mais pessoas precisam saber disso, e para eu poder ter uma... Gente, eu só vou pedir uma gentileza da gente deixar os áudios desligados. Obrigada. E aí, para eu poder também... Foi muito para mim o negócio, né? Eu falei, eu queria muito poder entender mais, eu queria que ela fosse minha mentora espiritual. E eu falei, será que a gente não pode fazer um encontro de espiritualidade para você poder falar? Porque ela traz um conceito muito para o nosso mundo aqui, né? Eu sinto que a espiritualidade é o que a gente colocou ali, é no dia a dia. Ela consegue ajudar a entender como que eu posso vivenciar a espiritualidade no dia a dia. E para mim sempre foi uma coisa como se eu estivesse aqui, Deus está ali, sabe? Aquela coisa meio separada. E ela consegue trazer um... Eu não sei explicar, gente, é muito difícil explicar, por isso que ela que vai explicar, mas ela consegue acender na nossa mente, no nosso coração, algo muito especial. Ela não gosta de falar que ela é mestra, que ela é mentora, que ela é especial, mas vou fazer o quê, né? Ela é, para mim ela é, porque na minha caminhada com espiritualidade foi de muita dor, e ela me trouxe amor nessa caminhada, que eu tinha muito medo, muito medo. E ela foi me trazendo coisas que, cara, é muito lindo a gente se conectar com Deus, né? E o que a gente vai fazer hoje aqui é o início de alguns encontros. Nosso objetivo é que isso aconteça mais e mais vezes, porque a gente sabe a importância que tem das pessoas físicas e não físicas, né, de poder vivenciar isso aqui que a gente está. E essa aula vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube da Vânia, porque eu sei que pessoas vão querer rever, sei que pessoas vão querer compartilhar com outras, porque vai fazer muito sentido, e essa informação é para ser disseminada mesmo, tá? E sobre perguntas, gente, o que seria muito bacana? No final, depende do que rolar aqui, porque a gente tem um horário, a gente respeita demais o horário de todo mundo, mas existem coisas que estão fora do nosso controle, pode ser que o tempo seja um pouco a mais, né? E se alguém tiver pergunta e não der tempo de ser respondido hoje, vai ter um formulário lá no grupo para vocês poderem mandar a pergunta e no decorrer da semana a Van responde com áudio, alguma coisa assim, porque pode ser que surjam dúvidas, né? Eu com certeza vou ser uma das que vai preencher o formulário depois, e é para a gente realmente poder ter essa experiência, essa troca, tá? Mas qualquer coisa, pedir para vocês, assim, colocarem no chat, que eu vou ficar monitorando, ela vai deixar fluir, e eu vou ficar de olho do que está rolando no chat, qualquer dúvida, qualquer coisa que aconteça, para a gente poder, no final, ver o que dá para responder, certo? E eu, Van, de coração, assim, você está realmente salvando uma alma aqui, ó. Sei que tem um monte de alma por aí, mas essa alma aqui, você já está... Gratidão, tá? Obrigado mesmo. Boa noite para todo mundo. Muito boa noite. Então, assim, é legal porque a Lu fez o convite e eu senti muito na hora, assim, que é uma coisa que eu tinha que realmente digerir com carinho, porque reverberou muito rápido comigo, né? Falar e trazer. Eu tenho muita vontade já de compartilhar, porque acho que os atendimentos me trazem muita riqueza de conhecimento e de experiência espiritual, muitas vezes, e dá vontade de compartilhar, né? Mas dia a dia a correria acaba não permitindo disseminar isso para outras pessoas, né? Então, acho que a ideia do grupo foi muito boa para que a gente consiga ter uma troca muito bacana e talvez até eu passar para frente muitas coisas que eu aprendi. Então, eu queria dizer assim que eu estou nessa encarnação como Vânia, né? Através do meu autoconhecimento, eu entendi muita coisa sobre mim. Então, a espiritualidade, para mim, não é uma coisa que está fora, como a Lu falou, assim, né? A sensação de que a espiritualidade está aqui, eu estou aqui e, né, está meio distante. Para mim, é uma coisa que hoje é muito intrínseca, né? Então, eu queria dizer, assim, que
tem muitas pessoas que estão aqui que já passaram pelo meu atendimento, já me conhecem um pouco, já sabem como eu sou, como eu trabalho, então fica mais fácil entender esse fluxo, e outras que estão chegando e que estão me conhecendo agora. Então, eu quero me apresentar, eu estou como Vânia, eu trabalho hoje muito fortemente na parte espiritual, então eu me vejo como uma pessoa que germina a consciência, que dissemina o amor, eu sou uma sacerdotisa do amor, eu dissemino a consciência, porque eu acredito que a consciência é a nossa maior tecnologia espiritual de ter acesso a toda a riqueza que a gente herdou quanto filhos, né, de um pai criador, de um pai e mãe criador divino, mas recebemos muitas possibilidades de manifestação, de expressão, que dentro da nossa sociedade, da forma que hoje a gente vive, isso foi se perdendo, foi se corrompendo, foi se distorcendo, e na minha opinião, assim, pessoal e profissional, é a causa de muitas das doenças que a gente vê hoje, doenças psicológicas, doenças físicas, né, vários distúrbios. Então, eu vejo que a espiritualidade é uma coisa que precisa ser reconectada, a gente precisa voltar a ter esse elo, essa conexão. Então, o convite da Lu fez todo sentido, porque eu acredito que eu não me vejo como mestre, eu não gosto, Lu já sabe, eu não gosto que me coloque nesse lugar. Estou a serviço, sim, eu acho que é muito forte isso meu, é muito intrínseco meu, estar a serviço, estar servindo, ter essa empatia absurda, esse pulso de amor e de solidariedade é muito forte comigo, assim. Eu aprendi com a minha alma muitas coisas, então eu tenho esse pulso, mas eu não gosto de me colocar num lugar de mestre, mentora, guia, não gosto, porque eu me vejo como uma pessoa que está aprendendo para ensinar. Então, uma coisa que eu queria pedir, até porque a gente vai trabalhar muita coisa, eu vou trazer muita coisa ao longo dos encontros, né, por doses homeopáticas, para não dar aquele passe na primeira, mas que, claro que a gente não está acostumado a conviver com pessoas conscientes, né? A gente tem que partir do princípio que a maior parte das pessoas na nossa sociedade que convive conosco são pessoas inconscientes. E nós estamos no caminho para estar aqui e estar buscando um pouco de consciência. Então, esse movimento da consciência que nos leva em direção à espiritualidade, todo esse restaurar de princípios, né? Então, eu não quero que vocês me coloquem no lugar de, ai, minha mestra, ai, minha mentora, minha guru. Não gosto, não quero, por favor, não façam isso, porque eu sou uma pessoa humana que estou aprendendo, estou tropeçando, estou levantando. A espiritualidade me coloca muito à prova. Então, muitas vezes eu passo por coisas, e é incrível, algumas pessoas que me conhecem um pouco sabem, eu vou lá, tipo, tenho algumas experiências bem desafiadoras, e assim, 2 semanas depois, loto minha agenda com pessoas com aquela situação. E eu falo, tá bom, entendi, estamos no estágio, né? Estágio de prática. Então, eu não sou uma pessoa, eu me coloco assim na posição de ser uma pessoa consciente. Eu me vejo assim, eu sou uma pessoa consciente que está cada vez mais compreendendo os mistérios da vida através do olhar para mim. Isso é um lugar que eu aceito estar, mas não aceito estar num lugar de, minha mentora, minha guru me diz o que eu faço, o que vai acontecer comigo, porque não é o caminho, né? Muitas vezes, dentro das sessões, vem processos, porque eu me conecto com a alma quando eu trabalho, né? Quando as pessoas me mandam áudio, fulano te indicou, o que você faz? Eu falo, então, eu sou um canal que conversa entre a tua consciência física e a tua alma. Então, eu tenho não só essa, mas outras tecnologias espirituais que a consciência foi abrindo, é uma coisa que eu quero trazer para vocês e falar um pouco disso hoje, que eu estou aqui para passar conhecimento, não conhecimento teórico, porque eu acho que conhecimento teórico é o que a gente mais tem, mas é um conhecimento prático. Então, eu procuro tudo aquilo que eu falo, eu vivo. Eu não sou uma pessoa hipócrita. Aquilo que eu falo, eu vivo. Aquilo que eu ensino, eu vivencio. Aquilo que eu falo vem de um lugar de verdade para mim. Por isso que muitas vezes as pessoas que passam com o trabalho comigo, elas se sentem reverberadas, né? Elas se sentem trocadas, transformadas, porque vem de um lugar de verdade, vem de um lugar de autenticidade espiritual, né? Então, eu não sou uma pessoa que falo, prego, mas ou até falo bonito e conto historinhas. Eu sou uma pessoa que muitas vezes joga, sabe, para a realidade, pé no chão, a vida é isso aqui, então a gente tem que lidar dentro do que a gente consegue evoluir a nossa consciência com as coisas que estão aqui. Então, eu não gosto, não faz sentido para mim uma espiritualidade muito etérica, muito abstrata. Faz sentido para mim uma espiritualidade concreta, prática no meu dia a dia. Esse exemplo que a Lu deu da espiritualidade que está lá, eu estou aqui, e isso aqui fazer um link e coexistir comigo no meu dia a dia, quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. Isso para mim faz sentido, né? Então, eu estou aqui para passar conhecimento, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui
recebendo não só o convite da Lu, mas acho que o convite da minha alma. Chegou um ponto que ela disse, vamos lá, né, mocinha, tá na hora de passar isso para frente. Então, eu estou disposta. Eu conversei com alguns outros amigos que também têm muito conhecimento, então a ideia é, no futuro, a gente ter encontros trazendo outras pessoas que também estudam alguns temas muito ligados ao que a gente quer abordar aqui. Então, não vai ser só eu a falar, eu quero trazer pessoas de dentro do Brasil, de fora do Brasil, pessoas que estudam várias coisas que acrescentam dentro do que a gente vai começar a construir hoje, que é o processo que nos leva à conexão espiritual através do algo interno. Então, tudo que eu senti que pode ressoar, né, o nosso professor de meditação, eu já apresentei ele, o Caio, eu quero trazer ele aqui para falar sobre a mentalidade, sobre a mente, quero trazer outras pessoas, amigos de fora, para falar, porque são pessoas que têm conhecimento, e a gente tem que aprender que a gente vai evoluir quando aceitar o que o outro tem para nos passar. Por isso que eu não gosto no lugar de me colocar como uma mestre, uma guru, porque eu sei que eu tenho muito para ensinar. Mas se você me coloca lá, você está cometendo um grande erro, que é endeusar certas pessoas e colocar elas num patamar de perfeição. E isso não existe. E esse é um dos maiores erros nossos, quando a gente está procurando uma evolução. É endeusar certas pessoas, de repente você vê uma humanidade nela e você se frustra, e você se revolta e deixa de fazer o teu trabalho porque aquela pessoa não supriu as tuas expectativas que só estavam construídas dentro da tua própria mente. Então, assim, quanto mais a gente conseguir enxergar as pessoas como elas são, mas sem colocar elas no patamar de ser melhores do que a gente vai unindo o conhecimento delas com o nosso e conseguindo fazer essa junção e crescimento. Eu acho que esse é um grande segredo para a gente começar a se propor no caminho de evolução através do caminho do amor, né, da menor resistência. Então, vamos lá. Eu fui fazendo aqui umas listinhas para não me perder do que a gente tem que falar. Eu queria trazer para começar, porque não tem como falar de espiritualidade, falar de autoconhecimento e tudo mais, sem falar sobre Deus. E eu queria, para falar sobre Deus, partir de um princípio, porque a gente vive numa sociedade muito pautada na religião e até em algumas atrocidades em nome de Deus. Então, eu queria rapidamente trazer o princípio que eu estou me referindo quando eu falo Deus dentro desse contexto dos nossos encontros. Então, quando eu me refiro a Deus, eu me refiro ao princípio criador, ao Altíssimo Pai de todo o universo, aquela fonte que pulsa amor e vida, e no seu mais ato de expressão criou-se tantas manifestações e expressões e formas diferentes de viver e de experimentar a vida. Então, isso para mim é Deus. Deus para mim é amor. Então, eu queria falar isso porque, infelizmente, né, a gente vive uma sociedade doente onde Deus é um castrador, é um castigador, é alguém punitivo, é alguém que está te vigiando 24 horas por dia, dizendo para você o que você tem ou não que fazer, o que você tem ou não que passar, e não é esse Deus que eu me refiro quando eu me proponho a abrir esse espaço, quando eu me proponho a falar sobre evolução espiritual, quando eu me proponho a trabalhar autoconhecimento, não é esse o conceito de Deus. Então, o conceito de Deus que eu quero trazer para cá é um pai de amor que nos deu todos os recursos possíveis e disponíveis dentro da nossa experiência física para a gente se apropriar, se restabelecer, né? Tomar posse dessas tecnologias. Eu quero muito falar sobre as tecnologias da alma, né? Que algumas pessoas começam a experimentar e falam: meu Deus, será que eu estou ficando louca? O que é isso? Que loucura! Não, isso é você evoluindo, meu bem. Abraça aí que você ganhou aí, ó, a medalhinha, né, divina de alguém que conquistou através da consciência esse recurso, né? Então, esse é o Deus que eu me refiro e quero me referir toda vez que a gente conversar. Então, eu quero partir desse ponto, porque a gente fala muito de Deus, 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 Deus Pai, e a gente perdeu a deusa, né? Então, eu gosto muito também, há muitos anos, de falar sobre a deusa. O princípio criador feminino, né? A gente olha para as espécies, todas as formas de vida, até as plantas, né? Tem plantas com energia masculina, eu sou alquimista, trabalho com as flores, então tem plantas que têm energia masculina e tem plantas que têm energia feminina. Então, até no reino vegetal, a gente encontra o princípio, né? Por quê? Porque é o princípio da vida. É o princípio Deus, mãe, feminino e masculino. Então, quando eu falo de Deus, eu quero falar de Deus e da deusa.
eu quero falar do princípio masculino e do princípio feminino criador, que são pais de puro amor, pais de compaixão e pais que não estão aqui para nos punir, nos castigar, nos vigiar 24 horas por dia, dizer se a gente merece ou não merece, nos punir, não é isso. Eles são pais de muito amor, que estão o tempo todo disponíveis e muitas vezes, né, 90% das vezes, a nossa própria consciência que bloqueia essa conexão. Então, vamos entrar um pouquinho agora nesse conceito de espiritualidade, né? A espiritualidade, ela não é uma coisa que está fora. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente foi perdendo ao longo da nossa jornada quanto civilização, e quanto indivíduo, e quanto humanidade, né? Então, a espiritualidade é uma coisa que está lá fora, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar em algum lugar. Então, quando você pergunta, às vezes, para as pessoas sobre espiritualidade, automaticamente elas falam sobre religião, a maioria, ou associa a religião, né? Na verdade, a espiritualidade e a religião são coisas diferentes. A religião, ela teria, por princípio, o propósito de religar o ser humano à espiritualidade dele. Então, a religião, ela religa, é como se fosse uma bateria ali, que se a gente fosse ali carregar um pouquinho, a gente poderia encher a nossa pilha aqui e fazer a conexão com o Criador. E claro que, devido ao ego humano e muitas outras questões, isso acabou se perdendo, né? O que é muito triste. Mas a gente está aqui para tentar restaurar isso de alguma forma. Então, a espiritualidade, ela é algo... Para mim, a espiritualidade, ela é uma comunhão de espíritos. Várias almas que decidiram comungar com Deus Pai e Mãe desse lugar de amor. E Deus Pai e Mãe tem uma obra muito linda para todos os seus filhos, assim como, né, quem está aqui assistindo é pai e mãe. Né? Quem não for, pensa no seu pet, ou pensa em alguém que ama muito, né? Então, eu realmente acredito que a gente experimenta a maternidade e a paternidade nessa encarnação para tentar, de alguma forma, assim, experimentar o que Deus sente por nós, né? A gente não tem noção do que é o amor de Deus, mas a gente tem noção do que é o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Então, a gente pode ter uma ideia do que esse pai de amor que se dispôs, junto com esse princípio de amor feminino e masculino, dar a vida e nos deixar experimentar, que ele não quer o nosso mal. Muito pelo contrário, assim como a gente quer o nosso filho crescendo, aprendendo, evoluindo, se tornando uma pessoa boa, decente, amorosa, digna, né, de valores e princípios, não é diferente com Deus em relação a nós. O que acontece é que nós somos seres de tanta tecnologia, que a gente se perde para usar essa máquina. Na minha opinião, é mais ou menos isso, né? Veio tanta tecnologia. Eu acho que Deus foi tão bondoso e generoso quando criou o ser humano, né? Ou quando esboçou e fez o projeto ser humano, que ele não partiu do princípio que talvez a gente não tivesse consciência o suficiente para trabalhar essa máquina. E é aí que eu entro, onde eu sinto que é o meu trabalho nessa encarnação, pelo menos, ou alguma delas, que é trabalhar com a consciência. Desenvolver a consciência, ampliar a consciência, porque a consciência é o que vai fazer com que esse veículo, essa tecnologia, ela possa ser usada, experimentada e direcionada não só para o meu bem, mas para o bem de um coletivo maior. Agora, se eu não tenho consciência, se eu vivo numa inconsciência, eu muito menos vou entender como é que isso funciona, muito menos vou saber usar, muito menos ainda vou acessar alguma coisa chamada espiritualidade. Então, se a gente fosse fazer uma analogia a uma pirâmide, né, a gente precisa transcender todas as camadas para chegar na pontinha, sendo essas camadas, esse triângulo, todo o nosso processo quanto máquinas, emoções, mente, sensações, comportamentos, valores, crenças, pensamentos, toda essa biologia mais matéria, mais física, para conseguir ter uma noção de como isso funciona, aprender a navegar aqui, encontrar paz comigo mesmo, para daí eu chegar nessa pontinha aqui e entender que existe algo muito maior que me abre agora e me conecta com o servir de um lugar onde muito mais coisa está envolvida, né? Por isso que pessoas que estão no sofrimento, elas têm muita dificuldade de ter empatia pelo sofrimento do outro, porque elas estão vivendo dentro de si mesmas, elas não estão conseguindo ainda ter uma visualização interna sobre a espiritualidade, ou sobre uma obra, ou sobre algo maior que está pulsando e acontecendo, né? Então, a gente precisa, num primeiro momento, para se propor a conhecer a espiritualidade, fazer um trabalho interno. E aí é onde entra o autoconhecimento.
Então, por isso que, para mim, o autoconhecimento e a espiritualidade, eles andam juntos, eles andam de mão dadas, eles andam lado a lado. Eu não consigo jamais entender o que é espiritualidade dentro de mim, começar a acessar esses recursos, essas tecnologias da minha alma e saber usar elas, se eu não estou sabendo nem lidar com a parte mais física encarnada, né? Então, assim, eu não consigo nem lidar com o meu corpo físico, com as minhas emoções, com a mente, que dirá com as tecnologias que a minha alma guarda para mim em relação ao meu espírito. Então, quando eu aprendo, ou quando eu me disponho a caminhar nessa jornada de autoconhecimento, eu estou me propondo a, em algum momento, encontrar a espiritualidade. Então, tem pessoas que vão fazer, por exemplo, esse trabalho de autoconhecimento sem a intenção de chegar na espiritualidade, sem esse propósito. Assim como tem muita gente que quer chegar na espiritualidade sem fazer trabalho interno de autoconhecimento. Então, não tem como você chegar pleno na espiritualidade, saber trabalhar com as forças espirituais e entender os valores, né, a dignidade que tem por trás de um trabalho espiritual, até a pureza de intenção de um trabalho espiritual e do que isso está envolvido. E a gente vê muito guru, muitos magos negros, pessoas que manipulam energias chamadas espirituais, mas numa vertente negativa, né, para manipulação, controle, domínio e tudo mais. Por quê? Porque, de repente, foi buscar espiritualidade, mas não buscou autoconhecimento, não buscou, né, buscou autoconhecimento e escorregou na espiritualidade. Então, o caminho para se chegar numa experiência interna espiritual, ele é através do autoconhecimento. Não tem como você... eu sei que a gente vive num mundo muito fast food, muito rápido, você tem tudo muito rápido, né? A Lu, eu lembro de uma sessão, acho que foi a primeira ou a segunda, ela falou, não, eu achei que você ia fazer uma coisa aí, ia resolver o meu problema tal. Eu falei, eu acho que você está equivocada, porque não é assim que funciona, lembra, Lu? Porque não é assim que funciona. E as pessoas, elas acreditam que tem alguém que tem um poder que vai fazer alguma coisa para ela e vai resolver a vida dela. Talvez sim, a tecnologia da alma nos permite trabalhar, né, com algumas coisas, mas quem está realmente trabalhando, quem tem acesso, eu me vejo que eu tenho muito acesso a recursos espirituais, sim, só que justamente por saber o que me custou trabalhar essa pirâmide e entender a consciência desse vórtice espiritual, que eu não vou usar isso para satisfazer o ego de alguém ou para entrar no lugar de ser mestre de alguém. Olha a prepotência, não faz sentido. Então, assim, por isso que tem pessoas que, às vezes, com as suas mazelas e questões, acabam acessando esses dons espirituais e usam de uma forma muito equivocada, que aí não serve a essa grande obra que eu acredito, e eu já tive testemunho pessoal de experiências internas muito bonitas em relação ao que é a obra divina, o que é essa obra, né? Eu testemunhei, presenciei em experiências dessa obra, que é Deus desejando, impulsando e elaborando o melhor para nós. Só que para esse melhor acontecer, ele precisa da gente ali trabalhando. Ele não pode fazer por nós. E essa é a mindset que a gente tem que entender, que não existe alguém que vai fazer para você. O que precisa ser feito, só você pode fazer por você. E esse é um dos objetivos desse grupo. Esse é um dos propósitos que esse grupo nasceu e que eu estou me dispondo a falar. É para explicar para você como fazer isso, é para te dar orientação, te dar o caminho, te ensinar e te mostrar esse olhar. Você pode não concordar e ninguém é obrigado a concordar comigo, mas se fizer sentido para você, aproveita, pega um pedacinho, leva para casa, processa, digere, tenta. Se não fizer sentido, deixa de lado, não serviu para mim, tá tudo certo. Agora, se fizer sentido, eu acho que o conhecimento por si só, ele não é suficiente para a gente chegar numa comunhão com o divino. Tem muita gente que tem conhecimento e não está em comunhão com Deus, né? Com Deus Pai e Mãe, com essa obra. Então, o conhecimento sem ação, sem transformação, sem consciência, ele só é mais uma coisa armazenada no teu ser em algum lugar. Então, não adianta você ter diplomas e diplomas e diplomas e você não fazer nada com isso. Então, é através desse processo onde eu me disponho a olhar para mim, onde eu me disponho a olhar para as minhas camadas, eu me disponho a transmutar as minhas vertentes, as minhas sombras, onde eu olho para tudo isso e eu vou desenvolvendo dentro de mim autocompaixão, amor próprio, empatia. Eu vou entendendo a minha vulnerabilidade humana e aprendendo a acolher o outro, aprendendo a olhar para o outro sem
rótulo, sem julgamento, sem agressividade, porque tanto quanto o outro no processo dele, eu estive um dia no meu. Então, a gente aprende a ter quando a gente se dispõe por esse caminho, a viver em mais paz e harmonia com as pessoas ao nosso redor, né? Então, vamos lá. Para mim, a espiritualidade, como eu estava explicando, ela brota através de um processo de autoconhecimento. Eu estava me preparando e me veio muito assim a metáfora do agricultor, assim, né? Quando o agricultor ele vai preparar a terra para plantar sementes, ele não tem a garantia de que ele vai jogar a semente e a semente vai brotar. Ele tem a garantia que se ele preparar da forma correta a terra, se ele plantar no dia certo, sobre as condições corretas, submeter aquela terra, aquela semente a todas as condições favoráveis, sim, aquilo vai gerar frutos. Então, o trabalho interno, o autoconhecimento, a reforma íntima, a gente se propor a ir se trabalhando, é para que em algum momento floresça a consciência. Então, todo esse trabalho de autoconhecimento, de reforma íntima, de olhar para mim, é para que eu consiga ser consciente. E sendo consciente, eu tenho acesso à chave que me abre o portal do espírito. É a consciência a chave que dá o caminho e o portal para o espírito. E que dentro do espírito eu tenho acesso a todas as minhas tecnologias com consciência e lucidez. Então, vamos pensar no nosso processo aqui, nos primeiros encontros, como olhar para a minha terra, olhar para as condições, olhar para aquilo que eu estou submetendo, que tipo de semente eu estou plantando nas minhas emoções, nos meus pensamentos, qual é o tipo de comportamento e ação que eu estou escolhendo adotar no meu dia a dia. Porque se eu adoto ações e atitudes inconscientes, inconsequentes, né, sem minimamente virtudes presentes, isso nunca vai florescer a consciência, porque ela não vai ter condição para florescer. Mas uma vez que eu consiga entrar com uma intenção pura de encontrar o melhor que o meu espírito tem para experimentar e realmente me conhecer, e eu acho que quando a gente chega no topinho aqui da pirâmide, né, quando a gente acessa a consciência e começa a trabalhar nesse campo, é onde você pode realmente dizer que você sabe quem você é e onde você realmente pode dizer que você se conhece. Mas até chegar ali, você não... Você acha que sabe quem você é, você acha que com aquilo que você faz, você tem uma noção, mas ainda não é. Quando você entende que você tem condições de servir ao teu próximo por amor, por empatia, por compaixão, ou até por desejo, é onde você começa a entender um pouco os mistérios do espírito. E eles vão sendo revelados. A gente tem iniciações que acontecem no nível físico, né? Então, eu tenho um mestre que me dá uma aula, né? Sintoniza, eu sou mestre Reiki, então eu vou lá, fiz um curso de Reiki, eu tenho aluno aqui que já aprendeu, já foi iniciado por mim com Reiki, vou lá, né, como mentora, transmito aquele canal, a pessoa recebe aquela iniciação. Mas tem muitas iniciações que não são, aliás, as mais importantes, que elas acontecem enquanto a gente está encarnado, mas elas não acontecem de uma forma física, elas acontecem de uma forma espiritual. Por quê? Eu estou me trabalhando, eu estou me purificando, eu estou olhando para mim, eu estou plantando boas sementes na minha terra. E quando eu menos espero, um dia eu acordo e a árvore brotou. E da ponta daquela árvore uma flor. E aquela flor tem um dom, um poder. E aí você colhe aquela flor e usa aquilo para fazer um remédio, usa aquilo para embelezar um lugar. Então, é ali, com a consciência trabalhada, que nasce que aflora as tecnologias do espírito, que são tecnologias que, uma vez que a gente se apropria, a gente consegue trabalhar com elas para servir as outras pessoas ao nosso redor. E esse movimento, onde eu consigo estar tão bem comigo, que esse bem eu quero que se multiplique, eu passo a servir, que é a obra de Deus, que é a obra divina. É quando o meu espírito se abre para entregar aquilo que ele já aprendeu, mas ele ainda está aberto para receber aquilo que ele ainda não aprendeu. Então, quando eu digo assim que eu gosto muito do lugar de me colocar como aluna e professora, eu me vejo como uma professora. Gosto muito de ensinar, mas eu me vejo em primeiro lugar como aluna. Porque tudo que eu ensino, um dia eu aprendi. Tudo aquilo que eu posso ensinar com a verdade, com a autenticidade, com a experiência, eu aprendi um dia. Né? E eu acho que todo mundo está nessa condição. Não precisa ter acesso
a completa consciência, todas as suas tecnologias para você poder ensinar alguém ou para você aprender. Então, esse processo ele vai sendo realmente costurado, né, perfeitamente por pais muito amorosos, né, por pais divinos muito amorosos que nos querem bem, né? Então, espiritualidade é quando a tua consciência tem largura de banda suficiente, né? Abertura o suficiente para sintonizar com a frequência de outras energias que também estão ali disponíveis, trabalhando, pulsando nessa lei, dessa grande obra que trabalha incessantemente, incansavelmente, para que todos os seres se completem, recebam amor e sejam nutridos. Espiritualidade é você respeitar todos que estão ali servindo. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa que está ali buscando autoconhecimento, ainda não está muito antenada nessa coisa espiritual, mas está se trabalhando, está se olhando, buscando ser uma pessoa melhor, ela escorregar um termo chamado despertar espiritual. O que é o despertar? É quando esse ser ele começou a sutilizar esse campo de energia interno suficiente para acessar, às vezes nem que seja por pequenos momentos, né, visitar essa espiritualidade, esse campo de serviço, de luz, onde ele passa a ter experiências que a gente pode chamar de experiências místicas. Né? Na transpessoal, na psicologia transpessoal, a gente estuda muito isso, em processos nos anos 70, 80, que eram trabalhadas essas experiências místicas em processos terapêuticos, porque eram altamente transformadores. Então, existem muitos estudos da consciência, a consciência tem várias faixas de frequência. Acho que a primeira camada da consciência é a camada da consciência de si mesmo, que nasce desse trabalho que a gente está falando de autoconhecimento. Não vou entrar em coisas muito complexas hoje, mas só para a gente dar um cenário. O pessoal que já passou por mim aí alguns meses, alguns períodos, sabe do que eu estou falando, mas talvez tenha outros que ainda estão entrando nisso agora. Então, a gente vai fazendo um ritmo que todo mundo entenda e a gente consiga caminhar junto, né? E o que bloqueia a consciência? O que assim, na minha opinião, é o que mais bloqueia a consciência de expandir, de evoluir e a gente conseguir trabalhar essa consciência de si mesmo, né? É a ignorância. Mas não é ignorância no sentido de agressividade, ser ignorante, mas é ignorar a inconsciência, ela ignora coisas, ela ignora as próprias necessidades, ela ignora as suas próprias sombras, ela ignora, né? E por que a gente ignora? Por que muitas vezes, né, o ser humano em geral, não vou falar gente só, em geral, né, o ser humano ele ignora, porque ignorar virou um escape para não enfrentar a dor. Então, a gente tem o sofrimento e a dor. A gente tem o sofrimento como um processo onde as coisas não andam bem, mas eu não sei o que fazer, por onde fazer, e eu vou me adaptando e muitas vezes me adaptando, né, com esse sofrimento. Ou eu chego num ponto de sofrimento, como eu costumo dizer para os meus clientes, que você não tem mais, você não aguenta mais, chega num lugar que você diz assim, não aguento mais sofrer, e aí é onde a alma fala, opa, então agora vamos conversar. E você começa a fazer um movimento para sair desse lugar. Então, você mesmo quando não quer evoluir, você é obrigado a evoluir. Ou você se entrega ao sofrimento. Agora, a dor não. A dor, ela vai sim passar quando você se torna uma pessoa consciente, começa a expandir a consciência, você passa por processos dolorosos, quando, por exemplo, você toma consciência que você tinha um hábito, um comportamento que prejudicava uma outra pessoa, que machucava uma outra pessoa. E aí você, de repente, no teu processo de consciência, você caraca, o que eu estou fazendo está machucando a outra pessoa. Isso te dói. Então, a consciência, ela traz um processo que chega a ser doloroso. Eu até hoje não atendi ninguém que olhou para suas sombras e falou assim, nossa, ai, que gostoso. Nossa, que delícia, não estou sentindo nada. Não, a gente passa por um processo doloroso de olhar para a gente e falar, pô, eu não acredito nisso. Isso me dói, isso machucou o outro, porque... Né? E daí vem o ego que fala assim, nossa, como você é mal, como você é ruim. E aí é nessa hora que eu ensino aquele mantra maravilhoso, né? Toda vez que teu ego tentar te menosprezar e te subjugar, você vai olhar para ele e vai falar assim, tá bom,
mas eu me amo mesmo assim. E aí o teu ego vai ficar, nossa, mas você devia ter feito tal coisa, por que que você fez isso? Por que você deixou de fazer aquilo, né? Mas o ego diz o que que você deixou de fazer. Aí você fala, tá bom, mas eu me amo mesmo assim. E aí você vai literalmente transpondo aquela camada tua que gosta de te ver sofrer, que quer te colocar nesse lugar, para entender que aquilo ali não é real, aquilo ali a gente tem que, às vezes, muitas vezes, levantar a mão e falar, graças a Deus que eu estou sentindo essa dor agora, que é para parar de causar sofrimento, né? Então, por isso que a pessoa ignora. É daí que nasce o bloqueio da ignorância. A gente ignora tudo aquilo que a gente sabe que vai nos causar dor. Só que a diferença é que a dor, ela vem, ela passa, e o sofrimento, ele vem, muitas vezes, ele te envolve num lugar que não... ele tem uma duração maior, né? Então, quando a gente se propõe a ensinar e principalmente a aprender, a gente está se propondo justamente o caminho da ignorância. É justamente descongestionar, ignorar a si mesmo e ao que está te acontecendo ao redor. Então, esse é um dos propósitos do nosso grupo aqui, da nossa intenção de trabalhar, que é desenvolver o senso crítico. O que é esse senso crítico? Muitas vezes a própria razão. Eu vejo muitas vezes os meus clientes entrando em processos muito emocionais, e aí no processo emocional negativo o ego faz a festa, e muitas vezes a razão não está ali. Então, por quê? Porque a gente não... Lembra que eu falei no começo que nós somos seres maravilhosamente complexos, e de tão complexo e maravilhoso a gente não sabe nem lidar com essa máquina. Então, assim, a gente não aprende na escola, não aprende com os pais, não aprende com o amiguinho, a não ser no processo de terapia, olha lá, ainda é um terapeuta que vai te ensinar a lidar com as tuas emoções, com a tua mente, com os teus valores, com as tuas necessidades. Então, é um processo que na nossa sociedade atual, nos impulsiona a buscar. Se a gente não buscar e a gente não fizer um movimento para ir em direção lá, ele não acontece. Não tem outra forma, né? A gente não tem uma apostila, a gente não nasce com uma etiqueta pendurada, assim, manual de instrução, especificamente para fulano. Nossa, seria maravilhoso, né? Minha mãe guardava junto com a certidão de nascimento, quando a gente sabia de aprender a ler, a gente lia ali, ó, tava maravilhoso. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Então, aprender a se questionar, a se entender, eu vejo assim, desenvolver um senso crítico mesmo, né? Dentro desse processo de pirâmide de autoconhecimento, é o que vai fazer muitas vezes, quando você acessar campos espirituais, entender se a energia que você está acessando, ou que você está sentindo, ela vem de qual qualidade? De que qualidade vem isso? Eu vejo muitas pessoas que vão trabalhando autoconhecimento, vão despertando espiritualmente e escorregam. Eu fui uma delas que escorreguei no meu despertar espiritual com pessoas que não trabalhavam para a luz, mas trabalhavam com espírito, trabalhavam com espiritualidade, mas não numa polaridade que comungava com a obra divina. Então, existe, infelizmente, na nossa realidade, uma polaridade, né? O princípio da luz e o princípio da sombra. E a sombra nada mais é que a ausência da luz. Então, ela não existe sozinha. Então, é por isso que é importante a gente aprender o discernimento. Então, quer dizer, eu estou sentindo uma intuição. Eu estou sentindo alguma coisa. Tá, mas isso que você está sentindo vem de um lugar da tua alma de pureza, de clareza, de discernimento? Ou vem de uma manipulação, de algum lugar que não tem uma boa intenção? Né? Então, a gente vai aprendendo essa autonomia espiritual à medida que a gente vai se propondo a trabalhar, né? Espero que esteja conseguindo todo mundo acompanhar, tá tranquilo? Vamos dar um joinha aí para saber que tá todo mundo bem. Então, propósito, né? Eu vejo muito isso como um movimento de alma. Talvez as pessoas que tiverem que ficar vão ficar para beber dessa fonte, que é o que eu tenho para entregar hoje. É o que eu faço, é o que eu vivo, é como eu contribuo hoje, que é ensinar as pessoas a criarem a sua própria realidade. A partir do seu trabalho interno, a partir do olhar para si. E aí entram os recursos da minha alma no meu servir. Né? Para quem já me conhece um pouco, sabe, eu tenho essa ferramenta de entrar no campo do outro e conseguir entender o que está bloqueando o outro, né? O que a alma está pedindo, e fazer esse link. E quando eu consigo fazer esse link, eu consigo trazer uma clareza para quem está no processo de para onde ela precisa ir e o que ela tem que fazer. Às vezes, só de entender o que está acontecendo, a gente já... então deixa por aqui, né?
Opa, banana que eu tenho que comprar, frutaria, mercado, não adianta ir lá na farmácia que não vai ter banana. Então, é legal quando você tem alguém, sabe? Eu acho sensacional você ter uma pessoa que você pode dar direção, mas eu acho mais sensacional quando você vai entendendo que isso não é um privilégio de alguém, mas um direito de cada um. E é isso que eu faço questão, muitas vezes, de orientar as pessoas que eu trabalho. Você tem acesso a esse recurso. Você só precisa continuar trabalhando em você até você tocar nele e aprender a trabalhar com ele. Eu espero que ao longo desses encontros alguns consigam, né? Senão a maioria entrar em contato com isso, né? Vivenciar isso dentro de si mesmos. Então, o trabalho começa dentro. E dentro começa em eu me propor a sair do ignorar o que está acontecendo dentro para conhecer, desenvolver a minha percepção e abrir a minha consciência ao máximo para eu saber o que fazer comigo, né? Eu costumo brincar assim, né, que tudo que você construir, tudo que você fizer nessa vida, só tem uma coisa que você vai levar. Porque nem teu corpo você vai levar. Não vai levar nada daqui. Você pode ser a pessoa mais rica, mais estudada, só tem uma coisa que você vai levar daqui, que é a tua própria consciência. Eu não sei se vocês já assistiram relatos de pessoas de experiência de quase morte. Eu meio que gosto muito desse assunto, então são as EQMs, né? Então ouvi relatos de pessoas que passaram, atravessaram o véu e voltaram, né? É muito interessante como ali eles relatam que é a própria consciência que julgou eles mesmos. Não tem um Deus que aparece com uma espada e fala: ah, eu vim aqui porque agora eu vou te cortar porque você não foi um bom filhinho. Tipo, não. É ele com ele mesmo. E muitas vezes tem até uma outra figura tentando amenizar ali a autocrítica, a autocobrança. Calma, ainda tem jeito, veja bem, todo mundo pode melhorar, né? Ainda tem a figura do anjo, né? Mas é a própria consciência que está olhando para a obra sem véus da ignorância, né? Porque a ignorância, como dizem alguns, Deus que me perdoe, é uma benção. Eu discordo dessa afirmação, mas tem uns que dizem isso. Ignorância é uma benção, eu não acho. Mas a hora que os véus caem,